Bem-vindos ao canal Poderoso Fô. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre as diferenças entre algumas nações, o que as nações cultuam, né? Orixás, inquices, voduns, enfim. Mas o que é, afinal, orixá? Orixá é uma palavra da língua iorubá para designar as divindades cultuadas pelo povo de origem iorubá. O povo lá da Nigéria, Oió, Oxum, Ogum, Iqueti, Lagos, tudo isso são cidades. As cidades que fazem parte do Planalto, que é limitado de norte a leste pelo rio Níger. Então o rio Níger ele limita esse Planalto e tudo que é limitado na parte do Planalto da África é considerado Yorubalândia, né, mais conhecido como Yorubalândia, ou povos Yorubás, que são, na verdade, os Nagôs. Né? Os Nagôs eles são os povos Queto, Efon, Ijexá, Nagoebá, Batuque do Rio Grande do Sul. Esses são os povos Yorubás. Então, Orixá é cultuado por estes povos, são as divindades destes povos. Aliás, antes de continuar, caso você ainda não me conheça, eu sou o Lotegisson de Logumedé e este é o canal Poderoso Fô. Aqui a gente fala tudo sobre religiões de matriz africana. Então se você quer conhecer muito sobre religiões de matriz africana, não esquece, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações, porque aqui a gente tem vídeo novo toda terça e quinta-feira. E roda a vinheta, para quem não conhece, mas roda rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Bom, voltando ao assunto, nós já falamos aqui de orixá e vodum. O que é vodum? Vodum é uma palavra da língua guibê que é destinada para espírito. Então quer dizer espírito na língua guibê. Denominado as divindades também da cultura tradicional da África Ocidental, na Nigéria, Gana, Togo, a região do antigo Daomé, as regiões vizinhas ali do antigo Daomé, denominados, os povos denominados como Fons, Minas, os Fantes, os Axantis, ou até mesmo povos menores, né, povoados menores, que são os Krumas, os Agni, os Enãs, os Timinis. Então todos esses povos cultuam divindades e essas divindades levam o nome de Vodum, que são algumas energias, e eu vou chegar na diferença realmente de Orixá e Vodum e Inquice um pouco mais para frente. Para a gente entender, vamos falar aqui o que é Inquice. Inquice é uma palavra de língua quimbundo, que designa, né, ela serve para designar um espírito, um amuleto, até mesmo um tratamento médico e uma máscara. Em algumas tradições serve também para designar alguns seres humanos especiais, alguns seres humanos especiais qualificados. Tá? Então Inquice ele tem uma gana enorme de traduções, digamos assim, e serve para denominar as divindades da Angola, do povo Angola. Dentre o povo Angola, a gente tem os quimbundos, os cabinda, a própria Angola. Mas para a gente continuar aqui bem tranquilo, eu quero te lembrar de dar aquele like, que eu amo demais e é de graça, não vai doer. Além disso, eu peço para que você compartilhe esse vídeo com os irmãos, com as irmãs, para ajudar na divulgação, para que eles também entendam essa diferença entre orixá, inquice e vodum. Mas vamos lá. Os orixás, eles foram as divindades iorubás que desceram do Orum para o Aie. Então, de acordo com o mito da criação do mundo, a cabaça da existência, o mito Nagô, os orixás eles vieram do Orum, vieram do céu e povoaram o Aie. Ou seja, eles tiveram vida aqui no Aie, aqui na Terra. Foram seres que viveram, na sua grande maioria, aqui no Orum. E depois voltaram a ser divinizados. Então eles vieram do Orum para o Aie, ensinaram os seres humanos a cultuá-los, a como organizar a vida, como plantar, como colher, como caçar. E aí foram divinizados. Então estes são
os orixás cultuados pelos Nagôs, pelo povo Ijexá, pela Yorubá. Já os Voduns, que são de nação Jeje, são energias da natureza. Na grande maioria deles são formas, não foram seres, foram formas, energias. Algumas tradições, inclusive, os Voduns, eles são serpentes, são as grandes dãs sagradas que cuidam do mundo. Cada serpente é responsável por uma energia aqui no Aie, cada serpente é responsável por um processo a ser desenvolvido aqui dentro, por um elemento da natureza, por um elemental. E na grande maioria, os Voduns, eles não tiveram forma humana, eles tiveram formas sobre-humanas. Então são divindades que já se diferenciam aí dos orixás, que na grande maioria não tiveram formas humanas. São formas dentro desse culto, dentro dessa tradição, de algumas tradições, são até serpentes sagradas. Já os inquices, eles são as divindades, são os deuses cultuados pelos quimbundos, que sempre foram deuses. Então eles iniciaram como deuses e continuam sendo deuses, continuam sendo cultuados como deuses. Nós temos aí, por exemplo, um vídeo aqui no canal que eu falo sobre Nizambi, vai passar aqui no cardzinho. Então foi o grande deus. Tem também aqui no canal um vídeo que eu falo sobre Mavu, que é Jeje, para você começar a entender um pouco dessa diferença. Então vamos lá. Os orixás foram seres que vieram do Orum para o Aie, de acordo com o mito Nagô, e tiveram vida aqui, vida terrena, estiveram nesse plano em que nós estamos hoje. Os Voduns, na grande maioria das tradições, não têm forma humana, são energias elementais da natureza, são forças da natureza cultuados pelos povos Jeje. Já os inquices já sempre foram deuses, então eles não tiveram também vida terrena, compareceram em algum momento, de acordo com o mito Angola, de acordo com o mito Quimbundo, estão entre nós, vieram e continuam estando entre nós, mas como deuses e não como humanos, não tiveram vida humana. Bom, dito isso, eu posso afirmar com certeza que Orixá, Inquice e Vodum são divindades diferentes, são energias diferentes. Orixá, Inquice e Vodum são cultuados de maneiras diferentes, são caras totalmente diferentes. E essa mistura de culto deu-se origem quando nós tivemos aí a diáspora, e os navios negreiros e os negros foram trazidos para o Brasil, e aí sim houve toda essa mistura de cultos entre orixás, inquices e voduns. Eles pegaram o que se assemelhava, por exemplo, Eviosô e Xangô, que são energias semelhantes. Xangô foi rei de Oió, Eviosô é o rei do raio, então é muito parecido, e eles assemelharam o culto, né, aproximaram um pouco o culto, que lá na África eram cultuados em aldeias e locais diferentes. Aqui, quando foi jogado tudo dentro de um balaio só, houve essa mistura. Mas são divindades diferentes e cultuadas de maneiras diferentes. Bom, acho que deu para entender. Se você ainda tem dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de colocar aqui nos comentários as suas dúvidas. Colocar aqui também as curiosidades que você queira trazer para nós. Também gosto de aprender. E não esquece de assistir esses vídeos aqui que falam sobre orixás, inquices e voduns. Um forte abraço, um grande beijo e até mais!